entregar sua vida a Cristo, o Senhor, Ele nos amou primeiro e nos enviou um presente, que é Cristo Jesus, o Salvador, como diz a palavra do Senhor. Amém? Então, livro de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Amém? Amém. Diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Versículo 11: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, para as nossas vidas, que nós temos ouvido hoje desde o devocional, porque no devocional também eu falei um pouquinho sobre essa palavra. A pastora veio trazendo na palavra oficial a respeito desse texto. Então eu acredito que nós já estamos entendendo, amém? O que Cristo é para nós. Cristo é salvação. Cristo é o Salvador das nossas vidas. E quando a gente fala Salvador das nossas vidas, não é um Salvador de problemas terrenos, irmãos. Não é um Salvador de problemas dessa terra que daqui a pouco vai deixar de existir. Mas é um Salvador das nossas almas. É um Salvador da nossa vida para a eternidade. Jesus Cristo é aquele presente que resolveu o meu e o seu problema do pecado. Problema que eu e você não poderia resolver, irmãos. Eu sempre falo aqui, falo no discipulado. Deus podia dar 500 anos de vida para você pregar no trem, na praça, para você dar comida debaixo dos viadutos. Mesmo assim, mesmo com toda a boa ação e boa vontade, nós não conseguiríamos pagar o preço que foi pago naquela cruz. Verdade. E aqueles homens, se espantaram quando apareceram aqueles anjos ali no meio do campo. E eles falaram: calma, vocês não precisam ficar aterrorizados, eu só vim dar uma boa notícia. Eu só vim contar para vocês algo que vai alegrar o coração de vocês. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor da vida de vocês. E como eu falei, irmãos, não é um Salvador qualquer. Talvez alguns ali estavam esperando alguma melhoria política, alguma melhoria ali na liderança de onde eles moravam. Mas nós sabemos, nós entendemos que, como eu disse, esse Salvador é o Salvador das nossas almas. Amém. E é por Ele que nós estamos aqui hoje. É por Ele que hoje nós temos força para cantar, que mesmo diante de todas as dificuldades nós sobrevivemos. Porque nós não sobrevivemos por nós, pela nossa força, pelo nosso intelecto, pela influência que nós temos na sociedade, mas nós estamos aqui hoje por conta desse Salvador. Glória a Deus. Por conta de Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Senhor. E é isso, irmãos, que nós precisamos colocar no nosso coração e não só ouvir essa palavra hoje, que é o culto de Natal, e sair aqui alegre e contente, mas nós precisamos entender e praticar isso amanhã. Quando a semana começar, quando os problemas vierem, quando os problemas talvez continuarem, porque não foi uma promessa de resolução dos nossos problemas, mas foi uma promessa no porvir, foi uma promessa de que Ele estaria conosco em todas as dificuldades que nós passaríamos aqui, nessa vida breve que nós vivemos, irmãos. É amanhã, é na terça, é na quarta, é 2023 que nós precisamos nos lembrar que nós temos um Salvador, que nós temos um Senhor, que não somos nós, amém, que mandamos na nossa própria vida, mas é esse Salvador e é esse Senhor. E a partir dessa ótica, a partir desse entendimento, nós temos uma vida de obediência a Cristo. Porque, como eu falei, não adianta eu me alegrar com essa palavra e amanhã está desagradando a Cristo. Amanhã está fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Amanhã eu tenho uma vida como se Cristo não existisse. Como se esse Salvador, como se essa criança agora não tivesse crescido, não se tivesse tornado um homem, não tivesse morrido naquela cruz e ressuscitado no terceiro dia. Irmão, se amanhã você não se lembrar dessa palavra e se seu coração não arder para obedecer a Cristo, de nada ela adianta. Não adianta cantar, não adianta se alegrar.
Talvez a gente chora aqui, talvez a gente levanta as nossas mãos, mas se amanhã isso não arder no nosso coração, se amanhã, diante das dificuldades, você falar, poxa, minha carne quer fazer desse jeito, mas eu sei que Cristo não quer que eu viva dessa maneira, então eu vou lutar, então eu vou buscar ao Senhor, então eu vou orar, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou me preparar para que verdadeiramente Jesus seja o meu Salvador, meu Senhor. Então é essa a perspectiva, é esse pensamento que nós precisamos ter desse Cristo que sim é o nosso Salvador. Mas para que Ele seja esse Salvador, nós precisamos obedecer a palavra. Nós precisamos andar em obediência. Nós precisamos andar conforme Cristo espera que a gente ande. Então, como eu falei, a gente precisa falar de Cristo. A gente precisa aproveitar o Natal para falar de Cristo, para mostrar Cristo para as pessoas através das nossas vidas. Não pode ficar só no papel, não pode ficar só no status do WhatsApp. Amanhã as pessoas precisam olhar para mim, olhar para você e lembrar do Cristo a qual nós pregamos. E enxergar o Cristo a qual nós pregamos. Porque senão, irmãos, é como Paulo fala, é só barulho. Verdade. A gente pode pular, a gente pode rodopiar, a gente pode falar em línguas que ninguém compreende espiritualmente, mas se isso não se externar, se as pessoas não enxergarem algo diferente em nós, é só barulho. Não tem efeito, não tem nada que vai mudar na vida das pessoas e também não nas nossas. Mas nós servimos um Cristo poderoso para nos auxiliar nessa caminhada. Nós servimos um Cristo, que a palavra diz aqui que é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e a Bíblia vai falar algumas coisas sobre esse Cristo. Eu quero falar com você assim rapidamente, só para dar um clique na sua mente, para você se lembrar de quem nós estamos nos falando. Amém? Então, nasceu um menino, e foi dada uma notícia de que esse menino seria o Salvador. Seria o Cristo, o Senhor, aquele que resolveria o problema não material, não físico, mas um problema de ordem espiritual. Uma conta a qual nós não poderíamos pagar. E aí a Bíblia vai falar que esse menino, ele cresceu, ele virou um homem com um propósito, amém? Que foi cumprido quando ele ali se torna um homem. E aí Jesus, nós conhecemos a palavra e a história. Jesus, ele sofre perseguições que não eram para ele passar por aquilo, ele passa vergonhas que ele não precisaria passar por aquilo, e ele é crucificado, ele é julgado, ele é condenado, e ele é morto naquela cruz. Simples assim, irmãos. Tudo isso por minha causa e por sua causa. Verdade. Mas a Bíblia, que não mente, lá atrás, já falava sobre esse Cristo. Mas essa mesma Bíblia que falava que ele viria, que ele morreria numa cruz, ela dizia que ele também ressuscitaria no terceiro dia. E nós sabemos que isso é uma verdade, porque essa palavra, esse livro não é um livro qualquer, não é um livrinho de história, não é um livro de conto de fada. Então nós, convencidos pelo Espírito Santo, hoje nós sabemos que essa palavra é real, e que esse Jesus ressuscitou, e esse Jesus está assunto aos céus, preparando um lugar para nós. E essa palavra vai dizer que esse Jesus, lá em Apocalipse, ele mesmo fala que ele é o alfa e o ômega. Verdade. Ele é o princípio e ele é o fim. Irmãos, olha que Jesus poderoso. Olha só que Jesus a qual nós servimos. E às vezes, irmãos, nós andamos uma vida sem direção, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem sonhos, sem projetos, ou nós corremos atrás de muitas coisas e não conseguimos concluir nada. E aí nós olhamos para a palavra e a palavra fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia! Eu entendo que quando nós estamos nele, irmãos, nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos qual que é o propósito dele para as nossas vidas. Nós sabemos para o que ele nos chamou, para o que ele nos designou nessa terra. Então, quando nós passamos anos e anos sem perspectiva, sem alcançar nada, sem frutificar nada, nós precisamos nos avaliar. Amém. E pensar, quem sou eu em Cristo Jesus? Quem sou eu diante desse Senhor, desse Salvador, que é o Senhor das minhas vidas, da minha vida?
E aí, irmãos, nós precisamos começar a, de fato, colocar as nossas vidas nas mãos desse Senhor, Aleluia. que é o Alfa e o Ômega, que é o princípio e fim, Aleluia. que veio com um propósito e cumpriu esse propósito, e como eu disse, está em um lugar preparando morada para que a gente more ali, mas nessa caminhada nós temos um propósito, irmãos. Você tem um propósito de Deus para a tua vida, eu não sei qual que é. Mas entende que muitas das vezes nós passamos anos e anos e nós também não sabemos. É normal eu não saber qual que é o propósito de Deus para a tua vida, mas não é normal você não saber. É normal você não estar caminhando em direção a Ele. Talvez exista um tempo para que o seu ministério comece, mas existe uma preparação. Jesus ficou 30 e poucos anos se preparando para morrer na cruz, mas Ele estava se preparando. Aonde ele passava com um propósito, ele passava para deixar algo, para entregar algo, para transformar vidas de pessoas. E hoje eu, que sou servo desse Cristo, que é o Alfa e o Ômega, que é o princípio e é o fim, que é o dono de todas as coisas, eu não posso andar em vão. Eu não posso andar de qualquer maneira. Eu preciso viver de uma maneira intencional. O meu trabalho, eu ir para aquele lugar todo dia, precisa ter uma intenção para o reino. A minha escola, a minha faculdade, a maneira que eu trato com a minha vizinhança, precisa ser os meus relacionamentos de forma intencional. Precisa ter um resultado para o reino. Precisa ter um propósito para o reino. Mas como eu falei muitas vezes, amanhã a gente já não lembra mais de Jesus. Como que eu vou saber o meu propósito? Como que eu vou saber para que o Senhor me chamou? Como que eu vou conseguir mostrar Cristo para o meu vizinho só ali varrendo a minha calçada, se eu nem sei para que o Senhor me chamou? Eu não entendo a voz desse Senhor que é o meu Senhor, que é o dono da minha vida, eu não reconheço. Então nós precisamos entender que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, e Ele é dono de todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas estão debaixo do seu poder e do seu governo. E aí João também vai falar que esse Jesus, Ele é o pão da vida. Amém. Abra sua Bíblia, livro de João 6. Irmãos, nós precisamos trabalhar, amém? Ninguém vai questionar isso. Nós precisamos colocar comida na nossa mesa. Mas às vezes nós fazemos isso de uma maneira tão preocupado com o que vai ser de amanhã, que nós esquecemos de Jesus. Verdade. Que nós esquecemos que essas coisas que nós vivemos aqui são perecíveis e elas têm um prazo de validade. Mas Jesus vai falar que Ele é o pão que nós precisamos, porque Ele é o pão para a eternidade. Amém. Ele é o pão para a vida. João 6,48 diz assim, ó. Glória a Deus. 47, asseguro-lhes que aquele que vem, que crê, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Olha que interessante, os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Jesus estava falando, olha, os seus antepassados lá no deserto, eles se preocupavam com a comida, eles reclamavam, eles murmuravam, e mesmo assim, Deus ia lá, meu pai enviava a codorniz, enviava o pão, e eles enchiam as suas barrigas, mas eles morreram. Mas eu sou o pão para a eternidade. Eu sou o pão que não perece. Eu sou o pão que aquele que comer vai ter a vida eterna. Irmãos, não é que a gente não tem que fazer, não é que a gente não tem que trabalhar, estudar, né, desejar uma vida melhor, mas nós não podemos, né, deixar o pão da vida em segundo plano. Nós não podemos deixar Jesus como a nossa segunda opção. Jesus, ele precisa estar sempre em primeiro lugar. Glória a Deus. Jesus é a primazia nas nossas vidas. Quando nós entendermos isso, irmãos, talvez a gente tenha se fadigado à toa. Talvez a gente tenha se fadigado em vão. Jesus, ele vai falar que a gente precisa se preocupar com o reino, porque tudo que nós realmente precisamos, Ele vai entregar, Ele vai nos abençoar, Ele vai fazer. Mas como eu falei, às vezes a gente está como aquele povo lá no deserto, a gente está com a barriga cheia. Eu acredito que em nome de Jesus, todo mundo aqui está até exagerou, até cometeu o pecado da gula ontem, hoje. Mas a gente já está preocupado porque a gente vai almoçar amanhã.
Amanhã a gente já levanta e vai trabalhar desesperadamente, já está pensando no cartão que vai vencer em janeiro, porque a gente já gastou lá, preocupado, já está preocupado com o IPVA, com o IPTU. Eu não estou falando que a gente não tem que ter responsabilidade, que a gente não tem que ser organizado, mas eu estou falando que muitas das vezes nessa correria nós esquecemos do pão da vida. Nós esquecemos de acordar de manhã e falar: Senhor, eu tenho um dia corrido, mas primeiro eu vou falar com o Senhor, primeiro eu vou pedir orientação, primeiro eu vou alimentar o meu espírito, para que quando eu saia lá fora, eu não seja engolido, amém, pelas circunstâncias, eu não seja engolido pelo meu inimigo, porque se eu sair com fome, irmãos, qualquer coisa que me oferecerem, eu vou querer aceitar para encher minha barriga. E é isso que tem acontecido. Nós temos saído lá para fora de barriga vazia. E aí nós comemos qualquer coisa, nos alimentamos de qualquer coisa. E quantos crentes desnutridos, espiritualmente falando, quantos crentes fracos, espiritualmente falando. Mas Jesus fala: olha, enquanto os seus antepassados correram atrás do pão que pereceu lá no deserto e morreram, vocês têm a oportunidade de se alimentar do pão da vida. Amém. Do pão que não perece, do pão que é para a eternidade. Amém. Então, irmãos, agora é o tempo da gente começar a planejar no ano que vem e colocar planos e metas, mas que em tudo Jesus Cristo seja prioridade. Glória a Deus. Eu falei: Senhor, eu não quero planejar nada por enquanto. Eu quero, eu sei que eu tenho que fazer um monte de coisa, eu sei que eu tenho que emagrecer um pouco, eu sei que eu tenho que guardar dinheiro, eu sei que eu tenho que estudar mais, que eu tenho que ler mais a Bíblia, mas eu vou focar em tentar fazer. Porque às vezes a gente faz uma lista enorme. Verdade. E a gente não conclui metade daquela lista. E muitas das vezes nessa lista, irmãos, a nossa vida espiritual está lá embaixo. Está lá no... Vou falar no meio para não falar no final. E aí quando a gente chega no final do ano, quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas não conseguiram chegar? Quantas pessoas infelizmente foram tragadas pelo inimigo? Quantas pessoas perderam a oportunidade de se alimentar desse pão e seguir firme com Jesus? Não sei se nessa terra, mas pelo menos no porvir. Porque a gente não sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar, nem para a igreja e nem para a gente no nosso particular. Mas quantas pessoas nessa correria, irmãos, se perderam? Eu não posso, eu não sou Deus para falar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, mas tiveram um fim triste. Tiveram um fim que nós não gostaríamos que elas tivessem. Então, nós precisamos priorizar o reino. E Jesus é o pão que nos alimenta. Amém. Glória a Deus. Amém. E a Bíblia vai dizer também que Jesus, esse Jesus que é o nosso Salvador e nosso Senhor, Ele é fonte de água viva. Amém? Em João também, no capítulo 4, aproveitar que está pertinho, vamos ler João 4. 13 e 14, diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. E quando nós nos alimentamos mal, e quando nós também nos hidratamos mal, nós temos sede. E como eu falei, assim como na alimentação, quando você está com sede, você toma qualquer coisa. Às vezes só a água que vai matar sua sede. Mas se você chega num lugar que tem um suco, tem uma Coca-Cola, mesmo não fazendo bem para a sua saúde, não fazendo bem para aquele momento que você está desidratado e você não precisa de outra coisa a não ser água, você vai aceitar tomar. E Jesus fala: olha, se você tomar qualquer outra água, você vai voltar a ter sede. E as pessoas correm atrás de fontes, irmãos, que não são Jesus, e elas têm sede. Tem pessoas que nós conhecemos que têm dinheiro, que têm carro, que têm fama, mas dentro delas, elas têm um vazio que elas ainda não entenderam de onde que vem esse vazio. E Jesus fala: olha, se vocês se alimentar da água que eu der para vocês, vai jorrar de vocês fonte de água viva para a eternidade. Jesus está falando: olha, se você tomar dessa água que eu lhe der, ela vai fazer bem não só para você, mas ela vai fazer bem para a tua casa, vai fazer bem para os seus amigos, ela vai fazer bem para quem estiver perto de você, na sua vizinhança, na faculdade. Onde você andar, essa fonte ela vai transbordar para a eternidade, ela vai transbordar para o reino, ela vai alcançar vidas e pessoas. E por isso que é importante, irmãos, como eu falei, a gente ter uma vida com Deus.
a gente ter Jesus Cristo, nosso Salvador Glória a Deus. e Senhor, como prioridade nas nossas vidas. Porque às vezes a gente também está com sede, e aí a gente também bebe de fontes impuras, e a gente não entende por que a gente está fraco, por que a gente não consegue caminhar. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. E aí a gente nessa internet agora abençoada, a gente vai e às vezes ouve pessoas que a gente acha que está abençoando a gente, e a gente está ouvindo uma heresia, e às vezes a gente está dando glória a Deus porque a gente está vazio. A gente não busca nós mesmos o pão da vida, a fonte que é Jesus, que já abre a eternidade. Então qualquer coisa que oferecer para a gente, vai tá bom. A gente já teve problemas aqui, né, pastora? O irmão chegar aqui revoltado porque ele ouviu alguém falando algumas coisas e ele chegou aqui questionando. Já estava aqui, já tinha sido abençoado pelo Senhor aqui, não que é só aqui que Deus abençoa, mas Jesus estava levantando, estava restaurando a vida, o casamento, e ele chegou aqui transtornado. Por quê? Porque provavelmente estava vazio, estava com sede, foi querer se alimentar de qualquer fonte e se perdeu, e foi enganado de alguma forma. Então, a responsabilidade, irmãos, de buscar é nossa. Amém? Aqui na igreja, para a glória de Deus, né, os irmãos que pregam, os irmãos que ensinam, se esforçam para falar de Jesus, para falar da palavra, para se esforcer. E cabe a mim e a você, no nosso particular, buscar também dessa fonte. Porque, como eu falei, amanhã, lá no teu trabalho, só vai dar você. E se você não tiver um relacionamento com Cristo, se você não estiver se saciando dessa fonte que é Jesus, você não vai ter para repartir, e talvez você vai ter que saciar sua sede de qualquer fonte, e talvez essa fonte vai trazer problemas para a tua vida. Então, Jesus, ele é a fonte de água viva, e ele diz que glória a Deus. Essa água também vai transbordar para a eternidade. Aleluia! João 14, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, não tem atalho, não tem invenção, não tem, vamos florear aqui o Evangelho para a gente alcançar, para a gente fazer. Não tem. Jesus mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Não tem outra maneira de nós alcançarmos o céu. Não tem outra maneira, amém, de nós alcançarmos os propósitos de Deus. Não tem outra maneira de você alcançar as bênçãos que talvez Deus já revelou para você, que Ele vai fazer na tua vida. Mas o caminho é Jesus Cristo. O caminho é de obediência. O caminho é de levar a sério essa palavra. Não tem outra maneira, irmãos. Não tem outro meio de nós alcançarmos. Às vezes a gente ouve uma palavra de Deus, de bênção, e aí a gente só foca na bênção. E aí a gente fica tentando fazer coisas para alcançar aquilo. Sendo que a palavra fala que quando eu sou obediente, quando eu sirvo a Cristo, a bênção que vai atrás de mim. A promessa que me alcança. Eu não preciso me esforçar para alcançar a promessa. Eu preciso me esforçar para obedecer a Cristo. Amém. Eu preciso me esforçar para andar nesse caminho, nesse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, tudo aquilo que Deus quer fazer, não importa o tamanho do sonho. Talvez você pense naquilo que foi falado para você, naquilo que Jesus colocou no teu coração, e você fala assim: Senhor, mas isso aqui é impossível para mim. Eu não tenho meios de alcançar isso, eu não tenho condições de alcançar isso. Irmãos, se Deus te falou, só obedece. Só anda nesse caminho. Aleluia. Só anda nessa verdade que é Jesus Cristo, que o resto ele se responsabiliza. Amém. Mas como eu falei, muitos cristãos andando sem saber para onde vai, sem saber onde quer chegar, sem propósitos. Uma hora você conversa com a pessoa e ela está convicta de algo, e aí no outro dia você conversa com essa mesma pessoa, já mudou o plano. Ela nem terminou um projeto, um sonho que ela estava fervorosa falando que era de Deus, e ela já está correndo atrás de outra coisa. Por quê? Porque ela está focada lá na bênção, ela está focada lá no final. E o nosso final que nós temos que focar não é o final terreno, mas é o final espiritual, é morar no céu. Senhor, eu não sei o que vai acontecer até eu chegar lá, mas eu sei que eu quero morar no céu. Não importa o que vai acontecer no caminho, eu quero viver uma vida de obediência. Eu quero viver por esse caminho que é Jesus Cristo.
E quando nós entendemos isso, irmãos, como eu falei, não importa o que Deus te prometeu. Fala para os meus filhos. Se Deus colocar algo no coração deles e eles souber que é de Deus, não olha para os recursos do seu pai, não olha para a sua família, mas na minha família, né, não tem alguém influente, não tem um empresário, não olha para isso. Obedece ao Senhor. Faz a sua parte como cristão, que aquilo que Deus prometeu para você, se você for fiel, Deus ele vai te entregar na hora certa. Amém? Amém. E aí Jesus também, ele vai falar em João 10, que ele é a porta. Amém? Amém. João 10. Aleluia. E se tem algo que nós corremos atrás, irmãos, é de portas. Verdade. E infelizmente nem todas que nós entramos é de Deus. Amém? João 10, versículo 7 diz assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém. Cuidado com portas, irmãos. Cuidado com portas que você acessa. Que muitas das vezes, por conta do desejo do nosso coração, a gente bate o pé que aquilo ali é de Deus. Às vezes, por conta do desejo enganoso do nosso coração, nós achamos que é de Deus. Mas Jesus diz aqui, ó: os que vieram antes de mim eram ladrões, eram mentirosos, mas as ovelhas não entraram por aquela porta, porque elas reconheceram que aquela porta ali não era eu, não era Jesus, não era o Senhor. Mas aquele que entra por mim, pela essa porta que é Jesus, irmãos, tem a vida eterna. Amém. Ele fala que entrará e sairá e encontrará pastagens. Então Jesus, irmãos, é a única porta que nós precisamos. Jesus é a única porta que nós precisamos almejar fervorosamente no nosso coração. Eu não estou falando, como eu já falei, vou repetir, que você não tem que ter sonhos, que você não tem que ter projetos, mas você tem que falar: Senhor, para me alcançar isso, se não for através da porta que é Jesus, eu não quero. Se não for através do Senhor, se não for na direção do Senhor, eu não quero. Porque, como eu falei, muitas vezes nós entramos por portas de maldição, portas de destruição, portas que nos levam à ruína, portas que trazem transtorno para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias. Amém? Por quê? Porque naquele desejo de alcançar algo, nós esquecemos de olhar e enxergar que aquela porta ali não era Jesus. Agora, irmãos, quando nós passamos pela porta que é Jesus, quando nós temos convicção de que aquilo ali é de Deus, irmãos, fica tranquilo. Às vezes você vai fazer algo e todo mundo vai falar: você é louco, você está pensando no pequeno, você não está enxergando. Mas se você tiver convicção que aquela porta ali é Jesus, fica tranquilo. A gente tem que aprender, irmãos, a não dar ouvidos para a multidão. A gente tem que aprender a não dar ouvidos para muitos ruídos que estão à nossa volta. Eu creio que Jesus vai preparar, amigos para me orientar, para me ajudar, para me conversar, mas eu preciso ter um filtro. Porque a multidão, irmãos, a multidão quer, como é que fala? Bolo e guaraná. A multidão quer benefício, a multidão quer, muitas das vezes, nos confundir. Quando Jesus ele ensinava, Jesus ele tinha essa visão, que ali tinha dois grupos, tinha uma multidão e tinha discípulos. Tinha uma multidão que só estava ali por conta do benefício, tinha multidão que só estava ali por conta de uma porta, por causa de um algo, mas tinha discípulos que estavam dispostos a passar por a porta de Jesus. Tinha discípulos que estavam dispostos a que se tivesse que deixar alguma bagagem para passar por aquela porta, eles estavam dispostos a deixar. Então Jesus é a nossa porta. Amém. Jesus é a minha e a sua porta. Glória a Deus. Como eu falei, 2023 vai começar e nós começamos cheios de planos. E talvez aquilo que está no nosso coração não necessariamente está no coração de Deus. E talvez você vai ter propostas, você vai ter oportunidades que não são do Senhor. Toma cuidado, porque como eu falei, às vezes a gente entra em portas, irmãos, que custam caro, que custam nosso ministério, que custam a nossa família, que custam as nossas
nossas amizades, sabe? Tudo aquilo que Deus construiu, não sei quantos anos que você tem de evangelho, mas olha tudo aquilo que Deus já fez. Olha quantos livramentos, olha quantas coisas que você falou assim, poxa, não vou conseguir. E aí Jesus, na última hora, quando ele viu que já não tinha mais o que você fazer, ele entrou e resolveu. E às vezes, por conta, como eu falei, do desejo do nosso coração, nós entramos por uma porta e abandonamos tudo aquilo que Jesus já fez. É como se a gente falasse, Senhor, eu não quero mais. O Senhor foi bom na minha vida, o Senhor fez muitas coisas, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um emprego, o Senhor me deu um ministério, mas agora eu quero passar por essa porta e eu quero pagar para ver o que tem lá depois dela, porque tem um desejo no meu coração que eu quero alcançar e estar lá. E é isso que muitas vezes nós fazemos, talvez até inconscientemente. Por isso que é importante o relacionamento com Deus. Por isso que é importante ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos, para que a gente não venha entrar pela porta errada. E aí eu quero ler um texto com vocês, estou quase terminando, tá? Colossenses, capítulo 1. Porque se a gente for falar de Jesus, daquilo que Ele é, daquilo que Ele representa, irmão, nós vamos ter que fazer uma vigília. Eu ainda não saio de férias, amanhã eu tenho que trabalhar ainda. Então, a gente tem que vigiar hoje, né? Depois a gente marca uma vigília. Mas se a gente for falar de Jesus, a gente tem muito assunto para falar. A gente tem muitas qualidades para apontar. Mas olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz assim, ó: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi gerado de Deus. Versículo 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto a que estão na terra quanto a que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Olha o tamanho do poder desse Jesus. Mas eu queria, para você guardar não somente no seu coração, no versículo 19, ele diz que foi do agrado de Deus que nele, ou seja, em Jesus, habitasse toda a plenitude. Sabe o que isso quer dizer? Irmãos, tudo que nós precisamos está em Jesus. Amém. Foi do agrado de Deus que tudo que nós precisamos, tudo que você puder imaginar, está em Jesus Cristo. Então, uma vez que nós de verdade recebemos esse Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, irmãos, a gente não precisa mais de nada. Está entendendo? Aleluia. A gente não precisa mais de nada. Aí a gente começa a caminhar nessa terra, como Paulo dizia: eu não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim, agora eu vivo para Ele, eu faço para Ele, eu realizo para Ele, eu trabalho para Ele, eu estudo para Ele, eu cuido da minha família para Ele, porque nele está a plenitude. Tudo que nós precisamos está em Jesus Cristo. Você sabe o que tem te preocupado, se é um bem material, se é a conversão de algum familiar, se é a sua vida física, se é a sua saúde, eu não sei o que tem te preocupado, irmãos. Mas tudo que nós precisamos está em Jesus. Se você tem sentido falta de algo, procure Jesus, busca Jesus. Se você tem achado que Deus não está olhando por você, não está te enxergando, busque mais ao Senhor.
busque conhecer mais esse Jesus, busque caminhar mais com esse Jesus, porque foi do agrado do Pai que a plenitude estivesse toda nele. Aleluia. Ele nos completa, irmãos. Como Amém. eu falei, Aleluia. tem gente que tem saúde, tem dinheiro no banco, tem gente que é bem relacionado, que tem amigos, mas tem um vazio no peito, porque não tem Jesus. Porque Ele é a nossa plenitude. Amém. Ele é tudo que nós precisamos, irmãos. Amém? Eu quero encerrar deixando um ponto de interrogação na tua cabeça. Nós vimos o quanto que Jesus é bom. Amém? Nós vimos o quanto que desde a eternidade Ele nos ama. Desde sempre Ele faz coisas, amém, para que nós estejamos preparados para a sua segunda volta. Mesmo sem eu e você merecer, mesmo sem muitas das vezes nós sermos fiéis a Ele, Ele se mostra através da história fiel ao amor que Deus declarou sobre a minha e sobre a tua vida. E hoje nós vimos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. E eu queria deixar uma dúvida na minha e na sua mente. Salmo 116, o salmista diz assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? É essa a pergunta que eu quero que você se faça. Diante desse Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso pão, que é a nossa água, que é o nosso caminho, que é a nossa plenitude, esse Cristo que completa tudo aquilo que nós precisamos, o que daremos ao Senhor? O que eu e você temos dado ao Senhor por todos esses benefícios, por todo esse amor, por toda essa misericórdia, amém, que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. É assim que eu quero terminar. Não quero aplicar mais nada no seu dia a dia. Eu quero que você olhe para esse Cristo, que você enxergue aquilo que Ele passou por mim e por você, que você reconheça toda a vergonha que Ele passou, toda a dor que Ele passou naquela cruz, tudo isso por mim e por você. E eu quero que eu e você nos pergunte, eu não quero que você me responda: o que darei ao Senhor? Ou o que eu tenho dado ao Senhor por todo o benefício que Ele tem feito por mim desde a eternidade? Cristo vive, amém? E Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar para resgatar uma igreja e santa. O que darei ao Senhor? Quando Jesus voltar, o que eu vou apresentar diante dele? Quais são as obras? Qual que é a vida que eu vou apresentar diante do Senhor? Qual que é a vida que eu tenho apresentado hoje diante do Senhor? O que eu tenho oferecido para o Senhor lá no meu trabalho? O que eu tenho oferecido ao Senhor na escola? Aonde quer que eu passe, quando a minha esposa não está me vendo, quando a minha pastora não está me vendo, quando os meus filhos não estão me enxergando, o que eu tenho oferecido ao Senhor por tantos benefícios? Se coloque de pé em nome de Jesus. Só quero que você... Mas eu quero que você se questione de verdade, amém? Você pense nisso, que você se questione e que você seja sincero na sua resposta. E a partir daí você pode tomar uma decisão. Senhor, então está tudo bem. Eu tenho entregado tudo que eu posso, tudo da melhor forma, mas talvez você olhe e fale: não, eu preciso melhorar. Algumas coisas precisam mudar. E como eu falei, como chega no final do ano e a gente faz vários projetos, a gente projeta muita coisa, que oferecer o seu melhor, o melhor da tua vida a Cristo, esteja dentro dos seus projetos. Amém? Mas responda essa pergunta no seu coração em nome de Jesus. Olha para esse Jesus, olha para o tamanho do amor que Ele tem por mim e por você, e o que nós temos dado a Ele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude, amém? Para que o Senhor nos fortaleça, para que realmente Ele seja o Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu queria só cantar um refrão, mas você precisa me ajudar, porque eu não sei cantar. Mas nós vamos declarar algo ao Senhor. Amém? Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar, teu é
Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, por todo esse amor, Pai querido amado, que foi derramado sobre as nossas vidas. Amor, Pai querido amado, que